Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 de abril do ano de 2022, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 3 do mês de Sivan, do ano 5782. Hoje nós estamos aí há 210 dias do calendário judaico. E nós estamos no mês de Nissan, é o mês da redenção com Mashiach. É um mês realmente em que nós precisamos procurar cada vez mais a nossa conexão com Deus, com o estudo da Torá, com a sua palavra e buscar cada vez mais a direção, a orientação para a nossa vida no nosso dia a dia. A palavra de sabedoria do nosso Rebbe para o dia de hoje, ele nos fala sobre luta, né? Então nós precisamos aí realmente vermos a questão dessa seriedade sobre a questão de luta. Nós estamos na nossa paraxá semanal de nome Metsorá, e Metsorá, ela traz uma visão no sentido de que Metsorá é o nome dado à pessoa que está infectada com a doença de Tsaraat. Então, a Metsorá, ela pode se dizer assim, Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra, que significa alguém que dá a outra pessoa um mau nome. Então, a questão do Lashon Hara, ela está dentro desse contexto, né? Motzi Shem Ra, quer dizer, alguém que dá a outra pessoa, ao seu próximo, um nome, um mau nome. Então, o Lashon Hara, ele tem essa característica negativa e, portanto, ela usa de palavras destrutivas com referência às pessoas, ao próximo. Então, por isso, temos aí Tsaraat, que é a doença sobrenatural daquele que comete o pecado de Lashon Hara. E nós temos aí a questão de Metsorá, a pessoa que está acometida desta doença. E dessa forma, então, ela precisa se purificar. E a Paraxá Metsorá, ela traz para nós realmente a questão de o ritual para a sua purificação. Sabendo que a Tsaraat é uma doença que transmite impureza, ela não é uma doença contagiosa no seu sentido nato da palavra que nós conhecemos. Uma pessoa está com uma doença X, não pode se aproximar dela porque essa doença é contagiosa. Aqui é um aspecto diferente de transferência ou de transmitir impureza. Não é transmitir a doença, é transmitir a impureza. Qual que é a impureza? Lashon Hara, a língua má, a fofoca, a maledicência e etc. Esta é a impureza, e o perigo é transmitir essa impureza. Por quê? Porque toda pessoa que pratica Lashon Hara, né, a língua má, fofoca, maledicência, etc., ela sempre vai encontrar um ouvido receptativo, né? Esse ouvido que vai receber o Lashon Hara, as palavras negativas, ela acaba alimentando a pessoa que está fazendo Lashon Hara. Então, a doença que em si ela não é transmissível, mas a impureza é transmissível. Por isso que a pessoa que cometia Lashon Hara e era cometido de Tsaraat, depois de uma análise do sacerdote, ela era isolada no deserto, era isolada do acampamento, e no Beit Hamikdash, em Jerusalém, a pessoa era isolada fora das muralhas, das cidades muradas. E sempre um isolamento, ninguém podia ter contato com ela. Justamente o tratamento aí é para levar a pessoa, sem sombra de dúvidas, a analisar o mal que causou a si mesmo, a sua própria família, aos seus amigos, às pessoas próximas e etc. E aí ela tinha um tempo suficiente, só ela e Deus,
para ela poder conversar e fazer techuvá, um retorno autêntico, verdadeiro, sincero, transparente, de arrependimento a Deus. Então, né, é nesse sentido. Então, a nossa paraxá da semana, Metzorah, nós temos aí a questão das leis para que a pessoa fosse declarada ritualmente pura. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho nesse sentido, ok? Nós estamos aí, né, hoje é o dia 3 de Nissan, estamos aí há 12 dias para a festividade de Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos, pães sem fermentos, né, que é a festividade de Pesach. Pesach significa passar por cima, né? Pesach não é Páscoa, ok? Então, Pesach é passar por cima e está conectado diretamente a partir do mês de Nissan com as 3 festividades consideradas as 3 festividades da grande peregrinação, ou seja, 3 festividades em que os judeus de 20 a 60 anos de idade, ele tinha por obrigação, aonde ele estivesse, em qualquer lugar, as 3 festas de peregrinações, ele tem o dever de comparecer em Jerusalém, que é a festa de Pesach, a festa de Shavuot e a festividade de Sukkot, né? Então, Pesach é a festa sobre passar por cima, que está conectado diretamente com o Hag Hamatzot, né? A festividade dos pães sem fermento, durante 7 dias. E já aí começa, né, na segunda noite de Pesach, começa a contagem do Homer. Durante 49 dias se faz a contagem de Homer, e para exatamente no 50º dia estará então adentrando na festividade de Shavuot, a festividade das semanas, né, onde aconteceu a outorga da Torá no Monte Sinai há 3.333 anos atrás, certo? E depois temos aí mais para frente a festa de Sukkot, a festa das tendas, das cabanas, né, que são as 3 grandes festividades em que todo judeu de 20 a 60 anos tinha por obrigação participar dessas festas de peregrinações, ok? Então, para nós, né, o nosso Rav Yaakov Geranstad, ele fez a compilação da Haggadah de Pesach para Benei Noach, aquilo que é pertinente para fazermos, para realizarmos, né? Então, vamos nos preparando para isso, né? Os Benei Noach em todos os quadrantes, vamos se preparando para Pesach. E aqui no caso específico de Bauru e região, o pessoal aqui da nossa região, né? Então vamos aí se manifestar para a participação, né, do cerimonial de Pesach e o jantar especial de Pesach, né? Para nós estarmos aí juntos nessa festa de peregrinação, a primeira das 3, né? Pesach. E então a nossa preparação nesse sentido, né? Assim como os nossos sábios falam, todo Pesach, ele sempre vai se encerrar com a expressão, né? No próximo ano em Jerusalém. Então o desejo, a esperança, a força motriz, né, que move em direção a Jerusalém a todo judeu, é que de fato no próximo ano seja em Jerusalém, Yerushalayim, ok? Baruch Hashem. Vamos ver o que na tarde com a Torá, o que o nosso Rebbe fala conosco, né? Para nós, Benei Noach em especial. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, que é o justo da nossa geração e líder da nossa geração, ele diz assim: você não pode culpar-se e muito menos perseguir-se por se sentir de determinada maneira, mas pode alegrar-se na batalha de controlar e sublimar esses sentimentos. Cada pequena vitória interior
é um triunfo importante sobre as trevas deste mundo. De fato, foi por essa razão que a escuridão foi colocada dentro de você, a fim de que pudesse transformá-la numa grande luz. Essa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel ele está mostrando para nós que há de fato como se diz, há de fato um fato real de desafio para cada um de nós. Dentro de nós há luz e trevas. Dentro de nós há o bem e o mal. Dentro de nós temos aí, no sentido já mais explícito, a alma divina e a alma animal. O Yetzer Tov e o Yetzer Hará. Yetzer Tov, inclinação para aquilo que é bom, e Yetzer Hará, inclinação para aquilo que é mal. Então, esses desafios, eles estão em nós, portanto, indica dentro de nós. E é um desafio diário, não é um desafio de vez em quando, não. É um desafio diário. Então, o que o Rebbe quer mostrar para nós aqui é o seguinte: essa luta é real e não tem como você fugir dela. Assim como também ele fala, você não pode culpar-se, muito menos perseguir-se, por se sentir de determinada maneira, para baixo, derrotado, negativo, etc., ou coisas semelhantes. Você não pode culpar-se nem perseguir a si mesmo. Mas você pode alegrar-se nessa batalha de controlar e sublimar esses sentimentos. Ou seja, o Rebbe está dizendo que cada um de nós temos o poder de controlar e sublimar qualquer sentimento negativo. Está em você esse poder. E mais ninguém. Então, por isso, o Rebbe diz que cada vitória, por menor que seja, que nós conquistamos no nosso dia a dia, é de fato um triunfo muito importante sobre as trevas deste mundo. Às vezes você fala, não tem significado nenhum isso, não tem nenhuma importância, etc. e tal. Mas o Rebbe diz que a menor, ou a pequena, ou por menor que seja a sua vitória, nesse sentido de você controlar e sublimar sentimentos negativos e alimentar sentimentos positivos, você já obteve, diante das trevas deste mundo, uma grande vitória, uma importante vitória. O que o Rebbe quer mostrar para nós aqui é que a escuridão, o mal, Deus colocou dentro de nós. Está em nós o bem e o mal. Você decide. Porque ele também nos deu o livre-arbítrio. Ou faço ou não faço. Ou eu luto ou não luto contra as trevas. Eu me entrego a elas e pronto, acabou. Você pode observar que, de fato, para você se solidificar cada dia na luz, na presença divina, você enfrenta muitas lutas, muitos tipos de batalhas e de diferentes formas. Quando você se propõe realmente a fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é justo, você percebe que você encontra uma barreira, você encontra resistências para você realizar aquilo que é bom, que é justo, que é correto. E Deus permite isso, para ver realmente o que está no teu coração. Se realmente o seu coração é sincero para com Ele. Se você realmente está determinado a servir a Deus voluntariamente e com um amor ardente por Ele. Nós precisamos analisar, e o nosso Rebbe traz isso em diversas palavras de sabedoria e ensinamento, se Deus colocou, melhor dizendo, como Deus colocou na afirmação, porque é uma realidade,
como Deus colocou em nós, dentro de nós, o bem e o mal, como Ele colocou dentro de nós a luz e as trevas, a escuridão. Por que Ele fez isso? Durante a semana passada, algumas coisas dentro desse campo já comentamos, mas nós vamos aqui ficar no simples ponto. Deus colocou em nós, dentro de nós, o bem e o mal, a luz e a escuridão, porque Ele confia em você. Ele confia em você que você é capaz de vencer o mal e a escuridão, e fazer com que o mal se transforme em bem e a escuridão se transforme em luz. Ele confia em você. Então aí fica aquela questão: eu não posso trair a confiança de Deus. E nesse aspecto, o que é que de fato Deus não quer encontrar em cada um de nós? A escuridão e o mal já está, Ele colocou. Então o que é que Ele não quer encontrar em nós? Que nós sejamos fracos, que nós sejamos frouxos, que nós sejamos preguiçosos, que nós não venhamos aí, como diz numa outra linguagem, né? Não venhamos entregar os pontos. Você não pode ser frouxo. Esta é a realidade. Esta é a verdade. Simplesmente, Deus não quer isso em nós. Então, por isso, as festividades que nós temos pela frente, por exemplo, Pêssar é a primeira das 3 grandes peregrinações. E por que a primeira das 3 grandes peregrinações? Porque o nome já diz, é caminhar, é se dirigir para Jerusalém, para o Beit Hamikdash, para as festividades a Deus. E você não precisa, explicitamente falando, você não precisa viajar dezenas, centenas, milhares de quilômetros para estar junto com a tua comunidade e participar do cerimonial especial de Pêssar e do jantar especial de Pêssar. Basta você não ser frouxo, preguiçoso. Basta você não cruzar os braços para estar presente, se fazer presente junto com a sua comunidade. Obviamente, cada caso é um caso, cada questão é precisa ser analisado, não resta dúvida. Tem pessoas que infelizmente estão numa localidade, numa cidade, sozinho ou sozinho com a sua família, e a comunidade mais perto ela está a muitos quilômetros de distância e praticamente é quase que impossível estar ali. Então, existe a questão geográfica, ainda mais no nosso país, que é de dimensões continentais, e muitas vezes isso complica, não resta dúvidas. Isso, como diz assim, é explicado. Mas quem mora perto da sua comunidade, não comparecer, aí é conversa fiada, não é verdade? Então aí a preguiça espiritual é uma coisa real. E isso daí também está conectado com ser frouxo, né? Ah, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu não sei o que lá, né? Então, nós precisamos realmente sermos determinados para realizar a obra de Hashem, ok? Então, dentro desse aspecto aí, amados, o nosso Rebbe diz, esta é a tua luta diária. Se você entregar os pontos, você sucumbe ao mal e à escuridão. E aí as forças destrutivas, as forças negativas, tomam conta de você e babau, tchau. Ok? Vamos mandar o nosso shalom para o Joel Silva, lá de Canoas, Rio Grande do Sul. A Vânia Gomes,
Alessandra Garcia de Formiga, Minas Gerais, Ezequiel Sintra de Oliveira, Araraquara, interior de São Paulo, a Solange Cândido, da cidade de Santa Ernestina, interior de São Paulo, na região aqui de Taquaritinga, né? Ali também fica entre Taquaritinga e Araraquara. O Marcelo Guerreira, de São José do Rio Preto, Daniel Cardoso, São Paulo, capital, o Walter Sanches Guarulhos, Grande São Paulo, o Wilson Dudu, São Paulo, capital, a Beníria Barros, né, de Juazeiro do Norte, lá no Ceará, o Orlando Leite, a Janete Vargas, o Alexandre Micail, a Juliette Marie, lá de São Paulo, capital, a Cleusa Lourenço, Chose Lourenço, o Ari Santos e o Marcos Barros, né? Marcos Barros, lá de Fortaleza, Ceará. Baruch Hashem. A Miriam Barros, de Brasília, está, né, aí presente. A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, por um mundo melhor, também está aí na nossa conexão, ok? A nossa terceira aliá, ela nos fala no capítulo 14 de Levítico, do verso 13 ao verso 20, né, sobre a questão das leis de purificação da pessoa que está contaminada com Tsaraat, ou seja, a purificação de Metzorá, né, a pessoa doente, né, ou como diz, né, um outro termo usado aí, Motzi Shemirah, que significa alguém que dá ao outro um mau nome. Tudo conexão com Lashon Hará. Então, aqui em Levítico capítulo 14, a partir do verso 13 até o 20, a nossa aliá de hoje, que é a segunda, é o segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat, né? Então, tudo uma preparação para chegarmos no sagrado dia do Shabat. Então, diz assim: embora essa oferenda de culpa seja incomum por ter de se posicionar à entrada do pátio antes de ser abatida, o sacerdote abaterá o cordeiro, que é o cordeiro macho, no lugar em que se abatem as oferendas de pecado e oferenda de elevação. Então a oferenda de culpa, ela vai ser feita no mesmo lugar onde é feito as oferendas de pecado e de elevação. Exatamente como todas as oferendas de culpa, isto é, no lugar santo, o pátio, no norte do altar externo. Além disso, apesar de os ritos de purificação requererem aplicações especiais de sangue dessa oferenda, como logo, deve-se aplicar seu sangue ao altar e queimar a sua gordura sobre o altar, pois no que diz respeito a esses aspectos do serviço dos sacerdotes, a oferenda de culpa, inclusive essa, ela é como, né? Ela é comparada à oferenda de pecado. Não obstante, como o sangue de outras oferendas de culpa, é aplicado à metade inferior do altar, sendo aspergido sobre os dois cantos diagonalmente opostos, o sangue sobre as saliências do altar. O mesmo é feito no caso dessa oferenda de culpa. Ela é um sacrifício de santidade superior, como todas as outras oferendas de culpa. Portanto, seu sangue é aplicado ao altar do mesmo modo que o de todas as outras oferendas de culpa. Depois de abatido o cordeiro, o sacerdote tomará do sangue da oferenda de culpa e o sacerdote o aplicará sobre a saliência do meio da orelha direita da pessoa em processo de purificação, sobre o seu polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O sacerdote tomará o azeite e o derramará sobre a palma esquerda do sacerdote. O sacerdote então mergulhará seu dedo indicador direito no azeite, que está em sua palma esquerda, e aspergirá do azeite com seu dedo indicador 7 vezes
na direção do Santo dos Santos, o que é considerado diante de Deus. Então o sacerdote depois aplicará o restante do azeite que está em sua palma sobre a saliência do meio da orelha direita da pessoa em processo de purificação, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, sobre o sangue da oferenda de culpa. O sacerdote então aplicará o que sobrar do azeite na palma do sacerdote, isso é, dele mesmo, sobre a cabeça do indivíduo em processo de purificação. O sacerdote assim fará expiação parcial por ele diante de Deus. O sacerdote então, ele ofertará a cordeira, então portanto aqui já está falando de forma feminina, né, ou fêmea, né, cordeira, como oferenda de pecado. Então, para a oferenda de pecado, é um animal do sexo feminino, a cordeira. E para a oferenda de culpa, é um cordeiro, portanto, um animal do sexo masculino, o cordeiro. E aqui, para a oferenda de pecado, é a cordeira, feminino. Fazendo com isso expiação adicional pelo indivíduo em processo de purificação de sua impureza. Depois, abaterá o segundo cordeiro macho como oferenda de elevação. Ou seja, tem um cordeiro macho para a oferenda de culpa. Tem um segundo cordeiro macho como oferenda de elevação. E tem uma cordeira, portanto feminino ou fêmea, para a oferenda de pecado, entendeu? Então, para a oferenda de pecado não é o animal macho, é o animal fêmea, no caso específico aqui, a cordeira. Diferentemente do que ocorre na oferenda de culpa e na oferenda de pecado, das quais somente algumas partes são queimadas no altar, o sacerdote alçará a oferenda de elevação inteira, bem como a oferenda de farinha, que a acompanha ao topo do altar para queimá-la. Os sacerdotes comerão suas porções das oferendas de culpa e de pecado, e o sacerdote assim fará a expiação completa por ele, e ele será totalmente purificado. Aqui nós encerramos então a nossa segunda aliá. O nosso Rebbe, sobre esta aliá, ele nos fala da seguinte forma para a nossa reflexão. Um coração puro e humilde. Então ele assim diz, o sacerdote deve tomar um pouco de sangue, né? Não é o tomar aqui, não significa tomar um pouco de sangue, não é beber o sangue, ok? Ele vai tomar do sangue da oferenda para aspergir sobre o altar, entendeu? Então tomar no sentido de posse, não de beber, ok? Para ninguém ficar confuso aí e dizer depois que sacerdote bebia sangue, não tem nada a ver com isso. Tomar no sentido de posse, pegar do sangue e aspergir sobre o altar. É nesse sentido que fala que o sacerdote deve tomar um pouco de sangue. Como acabamos então, né, de aprendermos nessa realidade, a nossa paraxá, Metsorá, ela também é chamada, e principalmente mais antigamente, ela era chamada de Motzi Shemra, certo? Que significa alguém que dá a outra pessoa um mau nome. Isso daí chama-se Lashon Hará, né? Então todo Lashon Hará está dando um mau nome para alguém. Isso é pecado e isso daí é ferir o próximo. E nós somos proibidos de ferir o próximo. Então, o Lashon Hará é algo muito grave. Então, dentro desse aspecto aí, né, o Motzi Shemra, alguém que dá a outro um mau nome,
né, que é os que cometem pecado de Lashon Hará, fofoca, maledicência. Então, o excesso de energia negativa gerado pelos pecados da calúnia e da fofoca se neutraliza e se supera ao estudar a Torá também excessivamente, entre aspas, né? Isso significa estudar a Torá diariamente, o que gera uma superabundância de energia positiva. Então aqui o nosso Rebbe está dizendo que nós temos em nós o bem e o mal, a luz e a escuridão. Nós temos em nós um excesso de energia negativa e uma superabundância, portanto, mais do que o excesso de energia negativa, nós temos uma superabundância de energia positiva, luz e escuridão ou trevas, bem ou mal. Ou seja, quando se usa de forma a escuridão, o mal, no caso específico, fazendo Lashon Hará, a pessoa ela desprende de si mesma um excesso de energia negativa. Ela faz com muito vigor, com muita força, por isso um excesso de energia negativa. Para neutralizar essa energia negativa, é necessário usar algo que seja superior a esse excesso de energia negativa, senão não neutraliza. Sabe aquele ditado popular que diz assim, perder eu não perdi, mas empatei. Quer dizer, na realidade, você não ganhou e nem empatou, você perdeu. No jogo, entre aspas, luz e trevas, o empate é derrota. A guerra ou a disputa ou a luta entre o bem e o mal, o empate é derrota. Por isso que o Rebbe fala, excesso de energia negativa. Essa é uma realidade. Excesso de energia negativa. Para neutralizar o excesso, quer dizer, é uma força bruta negativa. Você precisa de um poder maior do que o excesso de energia negativa. E para isso você precisa usar uma força que seja super. Por isso o Rebbe diz, para neutralizar o excesso de energia negativa, você precisa usar uma superabundância de energia positiva, senão você não neutraliza a energia negativa. Então, por isso, na nossa jornada monoteísta, na nossa jornada espiritual, esse negócio, ó, eu não perdi nem ganhei, eu empatei, é totalmente uma enganação isso. Entre o bem e o mal, se você diz eu empatei, você perdeu. Porque o mal está vencendo, empatou. O bem é para superar o mal. A luz é para superar a escuridão. A finalidade do bem que há em nós e do mal que há em nós, a finalidade da luz que há em nós e das trevas que há em nós, é exatamente aquilo que o Rebbe diz em outras ocasiões. E nós não cansamos de repetir aqui. O Rebbe diz, a luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. Então não tem empate nessa história. O empate é derrota. Derrota e empate são derrotas, ponto. Ou você ganha, ou você vence, ou você vence, ou você ganha. Senão você está derrotado. Simples assim. Então, por isso, amados, o que neutraliza realmente o excesso de energia negativa é o estudo da Torá. Porque quando você estuda a Torá,
quando você está onde há estudo de Torá, é exigido de você uma superpotência, uma super força, para poder vencer o seu lado negativo, para poder vencer o seu lado de trevas, para poder vencer o seu lado do mal. Então você precisa de superpoderes. E se você não se esforçar, você não obtém. Então eu não ganhei nem perdi, eu empatei. Você está menos do que um passo da morte. A escuridão, as trevas, o mal, na realidade, está vencendo. E você acha que empatou. Inocente, não sabe de nada. Continuando, o Rebbe diz: entretanto, para que o nosso estudo da Torá produza energia divina e a introduza na criação, devemos estudá-la com intenções puras, ou seja, o nosso estudo da Torá, ele tem como finalidade o cumprir a vontade divina, a vontade de Deus, e disseminar a consciência divina. Então esse é o objetivo da Torá. Esse é o objetivo do estudo da Torá, que é o quê? Cumprirmos a vontade de Deus, ou seja, obedecer os seus mandamentos, e disseminar, levar, espalhar, semear, como você queira, a consciência divina. Por isso, esses últimos 2 anos e meio, nós aqui em A Tarde com a Torá, temos batido constantemente, tentando alertar os nossos amados que se somam conosco nas lives, nos vídeos, etc. O sistema está querendo tirar de você a consciência divina. Cuidado! Seja realmente aquele que busca, através do estudo da Torá, a consciência divina ser mais forte, sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento. E eles usam de vários aspectos para que você possa perder a consciência divina. Perder a consciência divina é perder a própria identidade. Então eles não vão a você e dizem assim, tire a consciência divina. Não, eles vão usando de artifícios, artimanhas, eles vão usando de meios escusos que você acha que não tem nada a ver. Mas o objetivo deles é minar aos poucos a sua resistência. Fazer com que você se torne frouxo, fraco, preguiçoso. Fique em casa. Aí fica em casa, e aí o que acontece? Preguiça à flor da pele. Frouxidão à flor da pele. Aí em seguida vem o quê? Vem aquela questão, eles vão falar, não, você tem que perder a consciência divina. Não. Fique em casa, primeiro passo. Depois, se você sair de casa, você coloca aquela fantasia na cara, aí você pode sair. Aí então as pessoas saem com aquela fantasia na cara, respirando gás carbônico, né? Que faz um bem maravilhoso para a saúde, né? Gás carbônico detona a saúde da pessoa. Então, o sistema está ganhando, a escuridão está ganhando. Você diz, não, eu estou obedecendo às ordens dos especialistas, eu estou obedecendo às regras, então Deus está contente comigo. É exatamente isso que o sistema quer que você entenda. Você está empatando e na realidade você está perdendo e o sistema ganhando, a escuridão ganhando, o mal está progredindo. E você está trancado em casa, está com a fantasia na cara, perdendo a sua identidade, perdendo o poder de decisão, vai perdendo as suas liberdades individuais aos pouquinhos, e assim sucessivamente. Depois eles vêm e traz como fizeram, né? Eis aqui a vossa salvação.
trazem lá um experimento, e as pessoas acreditam que é a salvação e esquecem que Deus é o Salvador. Em algum momento eles falaram para você perder a consciência divina, mas os atos, as atitudes, as decisões, as ordens foram levando muitas pessoas a perderem a consciência divina. E depois vem o medo, aí ficou fácil para as pessoas, o sistema, jogar o medo no meio da população, e as pessoas amedrontadas, apavoradas, faz qualquer negócio. Aí fica fácil, consciência divina, joga fora. Então, por isso, o Rebbe diz que o nosso estudo da Torá produza energia divina e introduza na criação. Devemos estudá-la com intenções puras. Ou seja, o objetivo do estudo da Torá é você trazer a Torá para esse mundo de existência que nós vivemos. É você trazer a consciência de Deus, a presença de Deus, a luz divina. É você estar falando aos quatro ventos sem nenhum pingo de medo, pavor, vergonha ou acuado. É você estar de fato, sem sombra de dúvidas, livre para servir a Deus, obedecer os seus mandamentos e fazer com que a consciência divina seja levada aos quatro ventos do planeta. Então, por isso, a finalidade do estudo da Torá precisa ser com intenções puras. Quem é que te guarda? Quem é que te protege? Quem é o teu verdadeiro Salvador? Ponto. E então, assim, o estudo da Torá, ele não pode satisfazer a interesses pessoais ou ser como um exercício intelectual. Tem gente que lê a Torá, os 5 primeiros livros, mecanicamente. Lê mecanicamente. Ele não lê introduzindo-se na própria leitura, fazendo com que as letras façam parte da sua vida. E muito menos como um exercício intelectual. Não, porque o médico disse que a leitura é muito bom para evitar o mal de Alzheimer. A leitura é muito boa porque o professor X ou A ou B ou C, na rede secular, ele disse que estudar, ler, é um bom exercício intelectual. A mente sempre está sendo refrigerada. Então, na realidade, o estudo da Torá não é para satisfazer interesses pessoais ou como um exercício intelectual. Assim, do mesmo modo que o ritual de purificação da pessoa afetada por Tzaraat devia ser praticado por um Kohen, sacerdote, o nosso estudo da Torá também precisa ser supervisionado por um Kohen, um sacerdote. E o Rebbe diz, qual é o sacerdote, qual é o Kohen que precisa estar supervisionando o nosso estudo de Torá? É o nosso Kohen, o nosso sacerdote interior. Ele precisa estar coordenando o nosso estudo da Torá. O sacerdote presente no Mishkan e mais tarde no Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém, personificava a completa anulação de si a Deus. De maneira análoga, devemos nos esforçar para estudar a Torá com um coração puro e humilde. Ou seja, o Rebbe está dizendo que o sacerdote no Mishkan e no Beit HaMikdash, ele personificava exatamente a anulação do ego, a anulação do nosso eu. E a mesma coisa nós devemos estar fazendo no nosso dia a dia, nos esforçando para estudarmos a Torá com um coração puro e humilde. Aí então,
nós estaremos, de fato, fazendo com que um coração puro e humilde esteja a serviço de Deus para disseminar a consciência divina. E nós, fortalecidos nessa consciência divina, nós estaremos trazendo a escuridão e o mal para estar na luz e no bem. E nós estaremos, ao mesmo tempo, levando, nos 4 ventos, nós estaremos levando a consciência de Deus. E as pessoas estarão chegando mais perto de Deus. E desta forma, cada Benei Noach estará fazendo o seu trabalho ombro a ombro com o irmão mais velho, o povo judeu, o filho único primogênito de Deus, fazendo com que os dias de Mashiach sejam abreviados e que ele se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Então, amados, essa é a nossa palavra, essa é a palavra dos nossos sábios, melhor dizendo, essa é a palavra do nosso Rebbe, para que nós estejamos realmente com o coração puro e humilde, para que os resultados sejam cada vez mais superabundantes no poder positivo para neutralizar os excessos das forças negativas. Baruch Hashem, Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Shalom, Shalom, né? Vamos fazer com que realmente o movimento Benei Noach seja cada vez mais grande, forte, destemido, sempre com superpoderes para levar a consciência divina nos 4 ventos do nosso planeta. Shalom, shalom, até amanhã.